estudar a palavra de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 até 9. E eu gostaria de ler esse texto. Se você tem a Bíblia na sua mão, você pode abrir também aí, 1 Coríntios, capítulo 1, 4 a 9. Eu vou ler na nova versão, na versão da NVI. E se você tem outra Bíblia, pode acompanhar, depois eu vou ler em outra versão. Lá diz o seguinte, a partir do versículo 4. Paulo aqui, então, ele traz uma palavra de gratidão àquela comunidade de Corinto. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Este é o texto que nós queremos estudar. Eu convido para termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, abençoe também esta noite, abençoe este estudo da Tua Palavra, que queremos realizar desta forma, através também deste meio social que Tu nos possibilita. Que a Tua Palavra venha enriquecer também as nossas vidas. Amém. Pois então, gente, nós estamos aí para estudar a Palavra de Deus dessa forma, né? A questão do coronavírus, ela nos separa fisicamente, mas ela não nos separa espiritualmente, né? E é um pouco isso que o texto ele quer trazer aqui para nós. De alguma forma, o apóstolo Paulo, ele mostra e ele tem um carinho especial por esta comunidade, né, que tem lá os seus problemas. Nós sabemos que a comunidade de Corinto não era uma comunidade das melhores. Havia muitos problemas, dentre eles divisão no corpo de Cristo, divisão entre as comunidades, né, entre as pessoas daquela comunidade, melhor dizendo. E essas pessoas, então, elas brigavam por muitos motivos. Havia orgulho, havia inveja, havia falta de sabedoria. Haviam aqueles que se achavam mais espirituais do que os outros, né? Assim como a gente olha por aí, às vezes, nessa questão do coronavírus, né? Eu tenho fé de que nada vai acontecer comigo, então podemos sair por aí, fazer o que bem entender, afinal, Deus está comigo. E haviam aqueles que se preocupavam com as questões, às vezes, detalhes da vida do cotidiano. Temos que lembrar que a comunidade de Corinto estava inserida num contexto grego, onde havia paganismo, imoralidade, influência da filosofia da época, e tudo isso fazia com que as pessoas tinham essa dificuldade de entender aqueles que estavam maduros na fé e aqueles que às vezes estavam começando na caminhada de fé ou tinham as suas dúvidas em relação a algumas questões. Para uns tudo estava resolvido, para outro nem tudo estava resolvido. E não é uma questão ali de muita fé ou pouca fé, é uma questão de trabalhar a fé dentro desse contexto. E nisso Paulo, então, ele escreve essa carta de 1 Coríntios para ajudar aquela comunidade a olhar para aquilo que de fato era o mais importante, para olhar para aquilo que de fato fazia diferença naquela comunidade, que era a busca pela unidade, a busca pela unidade no Espírito de Deus. Então nós queremos trabalhar um pouquinho esse texto de forma versículo por versículo, que se você já fez o estudo bíblico ali na igreja, você vai lembrar algumas coisas, mas eu creio que para essa época que nós estamos vivendo é oportuno. Então nós queremos fazer isso também agora. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, se você tiver assim algum comentário que queira fazer, você pode usar aí os comentários no Facebook, ou se você quiser mandar um WhatsApp, também a gente está aqui disponível para conversar a respeito disso, ok? Então nós queremos fazer aí esse trabalho de entender o que esse texto bíblico também nos diz. O Ed está aqui comigo, né? De qualquer coisa ele me dá um toque. Se o som não estiver bom, vocês falam também. Se estiver travando, vocês dão um toque para a gente poder também trabalhar isso da melhor forma possível, ok? Então, o que nós vemos aqui logo no versículo 4 é quando o apóstolo Paulo ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Né? Dou graças a Deus por causa da graça que me foi dada por Ele em Jesus Cristo. Paulo ele dá um motivo de gratidão.
ele não está agradecendo a comunidade em si, porque a comunidade em si tinha os seus problemas. Era uma comunidade com divisões, haviam pessoas que jogavam uns contra os outros, haviam pessoas com práticas imorais que não se adequavam à vivência do Evangelho. Havia muitas questões, muitos problemas, havia falta de amor entre eles. Cada um pensava em si e outros não pensavam em ninguém. Então, Paulo, logo de início, ele agradece pela existência daquela comunidade. Para Paulo estava claro, a existência daquela comunidade, o fato daquela comunidade existir, já era motivo de gratidão, apesar de todos os pesares. Ou seja, o fato de nós existirmos como igreja, independente da forma como nós congregamos, independente da forma como nós nos relacionamos, é um motivo de gratidão a Deus. O fato de nós podermos hoje ter meios sociais como este, para podermos conversar, para podermos trabalhar a palavra de Deus e para nos vermos de alguma forma, é também um motivo de gratidão a Deus. Paulo, mesmo na distância, agradece a Deus por aquela comunidade existir. Muitas vezes Paulo estava preso, isso nós vemos nas cartas, em outras cartas que Paulo escreve, como Filipenses, como a carta aos Colossenses. Paulo, mesmo estando preso, ele se via também unido àquela comunidade, unido pela fé, unido pelo Espírito de Deus. Mesmo ele estando isolado da comunidade, mesmo ele estando preso, mesmo ele não podendo estar em comunhão visível com aquela comunidade, ele sabia que estava em comunhão invisível, comunhão no Espírito. E aqui Paulo, então, logo de início, ele dá graças a Deus, ele agradece a Deus, porque aquela comunidade, apesar de todos os problemas, ainda existia, ainda estava lá, atuante e presente também naquela cidade. Então, aqui nós temos um aspecto muito importante da carta do apóstolo Paulo. Ele agradece a Deus pela existência da comunidade. Ele agradece a Deus porque há uma igreja que se reúne, há uma igreja que ora junto, há uma igreja que busca a palavra de Deus. Apesar dos conflitos, apesar dos problemas. Sempre dou graças a Deus, o meu Deus, por vocês. E você, será que nós temos conseguido agradecer a Deus pelas pessoas da nossa comunidade? Será que nós conseguimos agradecer a Deus pelos espaços que nós temos de poder nos congregar? Com certeza, quando a gente é impedido de poder estar junto, quando nós somos impedidos de estar no templo, ou naquela sala de estudo bíblico, ou naquele grupo de oásis, com certeza a gente percebe o quão é importante, o quanto isso tem valor, o quão é bom estarmos uns com os outros. E então Paulo, ele também reconhece essa importância de viver pela graça de Deus e viver em comunhão uns com os outros. E Paulo, então no versículo 5 diz, pois é em Cristo que vocês foram enriquecidos em tudo. É em Cristo que nós fomos enriquecidos em tudo. O que isso quer dizer? O que isso significa para a nossa vida? Talvez aqui a pergunta é, de que forma Deus tem nos enriquecido? De que forma Deus tem nos enriquecido? Quais são as formas que Deus tem nos dado riquezas? Não em bens, materiais, estrutura, mas riquezas que vêm da parte de Deus. E ele diz, pois vocês estão enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e conhecimento. Ou seja, no momento em que nós, muitas vezes, não temos aonde nos agarrar, muitas vezes, aonde nós não temos aonde buscar a comunhão com a comunidade. Muitas vezes ali é onde a gente se sente fragilizado. É a palavra de Deus e o conhecimento que temos de Deus, que nos ajuda a entender que as riquezas de Deus, elas são maiores do que as riquezas deste mundo. E Paulo está dizendo, olha, em vez de ficarem brigando, vocês de Corinto, em vez de vocês ficarem discutindo para ver quem é o melhor, quem tem mais fé, quem tem menos fé, em vez de ficarem reclamando das circunstâncias em que estão passando, olhem para aquilo que Deus está trazendo como enriquecimento. Olhe para de que forma nós podemos nos enriquecer juntos. Aonde está aquilo que nos une, aquilo que nos faz ser igreja. Essa era a preocupação de Paulo para aquela comunidade inserida num contexto tão adverso para a fé cristã naquele momento. Isso também pode nos ajudar. Problemas comunitários, problemas da igreja, problemas da fé cristã, elas não se resolvem com reclamações ou com exortações autoritárias, um mandando no outro ou um dizendo para o outro quem é melhor.
problemas comunitários, desafios comunitários, eles são resolvidos através da gratidão a Deus e do diálogo, da conversa, da busca da palavra de Deus, da busca do conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus não é só saber sobre Deus, mas é também se relacionar com esse Deus. Se relacionar com Deus de tal forma que eu conheço a vontade dele para a minha vida e eu sei também aonde eu estou falhando e aonde eu preciso mudar para buscar aquilo que mais importa na vida de fé e na vida de nossos irmãos. Esse é a gratidão que Paulo tem. Paulo agradece porque aquela comunidade existe, apesar de todos os problemas, e Paulo vê que, apesar de tudo, Deus vai enriquecendo aquela comunidade. A palavra de Deus está lá e o conhecimento de Deus está lá. Em tudo fostes enriquecido nele, em Cristo, né, com palavra e com conhecimento. Essa é a graça de Deus que abrange todas as áreas da nossa vida e nos preenche também com a presença de Deus em nossa vida. Palavra e conhecimento. Palavra e conhecimento também eram características, era a busca também daqueles que viviam ao entorno. Né? Dentro da filosofia grega, ter o dom da palavra e ter o conhecimento, né, de todas as coisas, eu sei, logo existo, então todas as filosofias, elas eram uma busca incessante do ser humano naquele contexto. Né? Nós vemos muitas vezes os filósofos tentando mostrar o seu conhecimento, a sua erudição. E Paulo mostra de que aquela comunidade de Corinto estava sendo enriquecida justamente nisso, em palavra e conhecimento. Mas não palavras humanas e conhecimento humano, mas palavra e conhecimento em Cristo, a partir de Cristo, e que promove a Cristo. Podemos dizer que palavra é a forma como nós transmitimos uma verdade. E o conhecimento é quando nós aprendemos essa verdade na nossa vida. E aquela comunidade não só estava enriquecida para transmitir, mas também para aprender, acolher a palavra de Deus. Bastava eles buscar isso para resolver também os seus desafios como comunidade. Isso nós então entendemos a partir do versículo 4, versículo 5 da carta de 1 Coríntios. Eu vou ler esses versículos agora da nova versão da linguagem de hoje, para a gente entender como Paulo queria dizer isso. Ele diz assim, ó: eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês, por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Se nós formos ver mais para diante, Paulo ele faz um discurso sobre a diferença entre a sabedoria humana, que é baseada na busca pelo interesse, pelo ego, pela vanglória, e a sabedoria espiritual, ou a sabedoria divina, que busca então glorificar a Deus e não a si mesmo, né? Busca compreender também a dimensão da vontade de Deus para dentro da minha vida pessoal e da minha vida comunitária. Então, nesses dois versículos nós vemos Paulo agradecendo e louvando a Deus. Talvez é um momento que nós também podemos parar e pensar, bem, nós não podemos nos reunir. Nós temos um grande desafio, ser igreja com as portas fechadas. Mas podemos ser igrejas com o coração aberto, no sentido de buscar formas e jeitos de nos encontrarmos, nos enriquecermos com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus e com uma oração conjunta também como igreja. Esses são os dois primeiros versículos que nós temos também aqui em nosso meio. Eu quero aí dar boa noite para as pessoas que estão chegando, né, que estão compartilhando aí conosco, né. A minha tia Dulce, minha tia Dulce está aí, que legal, tia. Te veio aí também junto com o grupo, né, a Clarice, a Eliane, a Ivete, que estão chegando aí. Sejam bem-vindos. Lembra que se você tiver algum comentário, se você tiver alguma pergunta também para fazer, você pode fazer aí através dos comentários aí embaixo na tela, né, do Facebook, ou se manda um WhatsApp para mim aqui, eu também estou com o meu WhatsApp aberto, eu posso receber também aí algum comentário ou alguma contribuição que vocês queiram dar também aí para nós. Então nós ficamos felizes aí com a presença também de vocês aí no nosso meio. Vamos continuar? Então nós vimos aí até então que em 1 Coríntios, né, capítulo 1, versículos 4 até 9, os versículos 4 e 5, Paulo então agradece a Deus pela existência da comunidade de fé e agradece a Deus porque Deus está enriquecendo aquela comunidade com todos os desafios que a comunidade de Coríntios tinha. Isso significa
Vamos agradecer a Deus porque temos uma comunidade, mesmo com as portas fechadas, mesmo com todos os desafios que este vírus tem para nós, agradecer a Deus e perguntar como Deus pode nos enriquecer na palavra e no conhecimento também em nosso meio. Então, ele continua no versículo 6. Agora ele tenta explicar isso. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Paulo está dizendo, olha, a palavra e o conhecimento está aí. Deus tem enriquecido vocês porque a palavra de Deus, o testemunho do Evangelho, foi apresentado, foi trazido a vocês. Então, é por meio do Evangelho, é por meio do testemunho de Cristo que nós somos enriquecidos. É por meio desse testemunho de Cristo que nós confirmamos também a palavra e o conhecimento de Deus entre nós em uma comunidade de fé. Paulo, então, mostra que Deus confirmou. Se aquela comunidade existe, apesar de todos os problemas, em meio a tantos desafios, em meio a divisões internas, em meio a conflitos internos, se aquela comunidade está lá ainda, é porque Deus confirmou o testemunho de Cristo. E aí no versículo 7 ele amplia isso, né? Ele falando, de modo que não lhe falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo mostra aqui de que o testemunho de Cristo está confirmado e de que a palavra de Deus foi confirmada porque também há dons espirituais. E aqui entra um ponto interessante, né? Os nossos dons. Os nossos dons, eles não servem para enriquecimento pessoal. Os nossos dons, eles não servem para promoção pessoal. Os dons que Deus nos dá é para a edificação da igreja. E aquela comunidade de Corinto estava passando por um problema. Em vez de eles usarem os dons em benefício da comunidade, eles estavam usando os dons para puxar atenção para si mesmos. As lideranças estavam preocupadas mais com seu status. As pessoas mais espirituais achavam que podiam fazer de tudo porque eles estavam numa outra categoria. E as pessoas estavam usando os dons de Deus não para ajudar a comunidade, não para promover a vida cristã, mas eles estavam usando os dons para se aparecer, para julgar uns aos outros, para dizer eu sou melhor que você. Tanto é que lá em 1 Coríntios 13, depois Paulo vai dizer de que o dom do amor é o melhor e de que sem amor não adianta curar, não adianta milagres, não adianta falar em línguas, não adianta se aparecer, que nada disso tudo isso cai por terra. Se não for o amor, se não for a esperança, se não for também essa vida dedicada a Deus de coração, né, grato, coração agradecido. Então Paulo, ele aqui mostra de que os dons espirituais estão presentes e eles servem e deveriam estar servindo justamente para edificar aquela comunidade com os seus problemas. E daí, mais uma vez, uma pergunta para nós, que nós podemos fazer. Até que ponto nós estamos utilizando os nossos dons e de que forma estamos utilizando os nossos dons também na nossa vida em comunidade? De que forma podemos usar os nossos dons agora, em que não podemos estar juntos fisicamente, mas podemos estar juntos espiritualmente, no mesmo Espírito, no mesmo Cristo, na mesma fé? Então também é uma pergunta para se fazer, né? O que eu vou fazer com os meus dons, agora que estou em casa? Que forma eu posso usar o meu dom se eu estou em casa e não posso estar na comunidade? Reflita sobre isso também, pense sobre isso, de que forma você pode usar o seu dom. Paulo, ele continua. Paulo, ele continua em direção ao desfecho dessa ação de graças que ele dá a Deus pelaquela comunidade. E aí ele explica ali lá no versículo 8, ele diz assim, ele, Deus, ou Cristo, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Duas vezes, Paulo ele cita tanto no versículo 7, como no versículo 8, nós vemos aqui, Paulo ele cita duas vezes a questão do dia da volta de Cristo, ou o dia do Senhor, né? Ou seja, ele nos dá dons para serem usados enquanto esperamos a volta de Cristo. E ele também nos mantém firmes até o fim. Né? São duas palavras que apontam para essa esperança cristã. Né? Ou seja, para Paulo, tudo que fazemos na vida de fé, tudo que fazemos a partir dos nossos dons, tudo que fazemos com a palavra e com o conhecimento,
Tudo que fazemos com o Evangelho de Cristo precisa ser feito na perspectiva também do cumprimento das promessas de Deus, na perspectiva da volta de Cristo. Ou seja, faço porque sei que um dia Jesus vai voltar. Faço porque eu sei que um dia as promessas de Deus se cumprirão. Faço diante da presença de Deus, diante do juízo de Deus. Eu faço com consciência, com responsabilidade o que eu faço, sabendo que Cristo vai voltar. E essa é uma esperança cristã que precisa ser, de novo, reativada, repensada, retrabalhada em nossos corações. Porque muitas vezes fazemos o que fazemos para hoje. Eu faço para ter um benefício agora. Eu faço porque eu quero que as bênçãos de Deus aconteçam na minha vida agora. Né? Eu estou fazendo isso em troca de um benefício hoje. Eu não quero esperar para depois. Mas o que nós fazemos, não fazemos pensando em algo em troca. Fazemos na expectativa, na esperança. Cristo um dia vai voltar. E é por isso que nós precisamos também servir e agir de forma responsável e consciente com tudo aquilo que Deus nos dá. Isso também se aplica a essa situação que estamos vivendo agora também em nossa vida aqui com a questão do coronavírus. Tudo que fazemos, né, os nossos dons, o conhecimento que Deus me deu, a vontade dEle, a palavra dEle, como eu aplico tudo isso agora, neste momento, aonde que precisamos unir forças para também não sermos levados ou não cairmos num pânico ou num desespero diante de uma situação que seja insustentável. Né? Tudo isso a gente precisa refletir como igreja cristã, na perspectiva de que Cristo vai voltar. Isso também é uma coisa para refletir. Será que também tudo isso não são sinais da volta de Cristo? Será que tudo isso não são sinais de que Cristo está cumprindo a sua promessa e de que também tudo aquilo que Ele tem falado e tudo aquilo que Ele falou não vai se cumprir logo? São perguntas que nós precisamos fazer. Às vezes nós esquecemos desse detalhe. E Paulo, ele não deixa esse detalhe passar. Por 2 vezes ele diz: de modo que não lhe falte nenhum dom enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é um aspecto muito importante também para a nossa vida. Ok? Então nós estamos aí trabalhando o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 9. Obrigado, Clarice, por você sempre aí estar ajudando a lembrar ao pessoal quais são os textos. Né? Também eu quero dar aí boas-vindas aí a Desirê. Desirê, que saudade de ti, né? A gente tem se visto nos estudos. A Clarice Probst também aí que está feliz em poder ouvir a palavra de Deus conosco. Né? A todos nós aí. Muito legal. Então estamos estudando aí a carta de 1 Coríntios, né? Capítulo 1, versículos 4 a 9. E nós queremos aqui resgatar então, se você está chegando, pegando pelo caminho, os pontos aí que nós estamos vendo. Primeiro ponto, Paulo agradece a existência daquela comunidade de Coríntios, uma comunidade problema, uma comunidade com conflitos, uma comunidade com grandes desafios de ser a igreja de Jesus Cristo num mundo com desafios. Né? Então ele agradece a Deus pela existência dessa comunidade, apesar dos problemas. Ele também mostra que aquela comunidade está sendo enriquecida em palavra e em conhecimento. E isso porque o testemunho de Cristo foi confirmado desde o início. Então, aqui nós vemos 2 ensinamentos. Nós precisamos agradecer a Deus porque temos uma igreja, porque temos uma comunidade de fé, mesmo com as portas fechadas, mas que pode se reunir assim, também no mesmo espírito. Segundo, nós precisamos agradecer a Deus porque Deus também nos enriquece com a palavra e conhecimento. O Evangelho de Cristo foi confirmado em nossa vida. E por isso nós precisamos buscar formas de edificar-nos mutuamente. Isso Paulo mostra nos versículos seguintes, mostrando que é através dos nossos dons e através dessa união no Espírito, na perspectiva da volta de Cristo, né? Sabendo que Cristo um dia vai voltar e que nós devemos agir nessa perspectiva, também com amor, com responsabilidade, com sobriedade nos nossos atos diários. E aí então ele diz lá no versículo 8, e Deus manterá firme o seu povo. Deus nos mantém firmes. E talvez essa seja a palavra de graça mais importante para nós nesse estudo. Apesar de todos os problemas, se nós estivermos alicerçado na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, se nós servirmos a Deus com os nossos dons,
se nós fizermos todo o possível para nos edificarmos em meio a toda essa crise que vivemos, em todo meio a esse medo, a esse pânico que muitas vezes é criado, a toda essa comoção nacional, se nós buscarmos em Deus, na sua palavra, nesta comunhão de espírito, na oração, Deus nos manterá firmes. Isto é a promessa de Deus que Paulo traz aqui. Ele os manterá firmes até o fim, ou seja, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Você consegue acreditar nisso, que Deus nos manterá firmes, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar de todos os desafios, apesar do coronavírus? Conseguimos entender isso? Deus nos manterá firmes até o fim. E aí, o versículo 9, ele termina dizendo: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na nova versão, ele diz: Deus é fiel e chamou vocês para viverem em união com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nós temos aqui uma palavra que nos chama à comunhão. Nos chama à comunhão. Primeiro, a comunhão com Cristo. Porque quando nós temos comunhão com Cristo, ela vai nos levar à comunhão uns com os outros. E nós queremos lembrar, lá em Efésios 4, quando Paulo fala da comunhão dos santos, da comunhão no mesmo Espírito, no mesmo corpo, Paulo ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse também é o desejo de Paulo. E esse é o meu desejo. Que nesse tempo que nós estamos vivendo também do coronavírus, que nos coloca quase que preso em nossas próprias casas, que nós possamos encontrar formas diárias de comunhão com Cristo, mas também fazer todo o esforço para mantermos a unidade no vínculo da paz, para que a gente possa promover a paz no mundo, à nossa volta, à nossa sociedade, mas também a paz no coração, de saber que apesar de todos esses riscos que nós corremos, que Cristo traga a paz ao nosso coração, de saber que Ele nos confirma, Ele permanece firme e Ele é fiel a todos nós. Esse texto de 1 Coríntios ele é muito significativo para nós. Nós estudamos no grupo de estudo bíblico na comunidade em Oxford, e eu gostaria então, eu queria trazer para vocês também essa reflexão para os nossos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos lembrar que quando Paulo conclui esta sua introdução à carta de 1 Coríntios, ele termina falando da fidelidade de Deus. As promessas de Deus, a fidelidade de Deus, são aonde nós precisamos nos agarrar. Nos agarrar em qualquer contexto, em qualquer desafio. E é buscar a unidade. Formas de mantermos nos unidos. Para que quando tudo isso acabar, né, e não sabemos quanto tempo demora, nós possamos nos encontrar e nos fortalecer de novo, nos abraçar, nos beijar e assim viver a vida de novo em comunhão, aí a comunhão visível, a comunhão física que nós também tanto almejamos e já estamos sentindo falta. Pela graça somos envolvidos na vida, nas promessas e na herança de Deus. Pela graça de Cristo somos envolvidos na vida, nas promessas e na herança de Deus. Isso nos motiva para a comunhão. Isso nos motiva para a comunhão. E que Deus esteja nos abençoando também nessa tarefa. E que assim seja também para todos nós.